Na presença de Jesus Cristo, todo joelho se dobra, seja no céu, seja na terra ou abaixo da terra, nos infernos. Eis o poder de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro Julião Eimar, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece, na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Então, se você nos acompanha aqui, eu peço o seu joinha. Se você está vendo esse vídeo, deixe aí o seu like, isso ajuda muito no nosso canal. Também se inscreva se você é novo por aqui. Vamos aumentar a nossa família, a multidão dos adoradores de nosso Senhor Jesus Cristo. E claro, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Tem algum pedido de oração, alguma intenção especial? Deixe nos comentários para que todos nós rezemos por você, pela sua intenção. Estamos agora na série do Flores da Eucaristia, é a nossa reflexão do dia. São Pedro Julião Eimar, um santo francês, um grande amante da Eucaristia, é quem nos direciona, é o nosso diretor espiritual neste caminho de fé rumo ao céu. Através dos seus ensinamentos, pouco a pouco, vamos não só aprendendo como é ser um católico, mas amando a nossa igreja, amando o Santíssimo Sacramento, amando a Jesus Cristo e desejando a vida eterna. E hoje, no dia 5 de novembro, São Pedro Julião mais uma vez nos ensina e nos ajuda a nossa vivência de fé. Ele começa dizendo o seguinte: testemunho de sua palavra, a igreja acrescenta o do exemplo, da fé praticada. Então, irmãos, a igreja, nós enquanto fiéis, nós enquanto católicos, devemos, claro, crer na palavra de Deus. Nós refletimos um pouco disso, na nossa meditação de ontem. Nós vivemos da palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo que opera as obras divinas, a palavra de Jesus Cristo que nos traz a Eucaristia. Então nós vivemos da palavra de Deus. Mas nós também devemos testemunhar a palavra de Deus pelo nosso exemplo, pela fé praticada. Se nós cremos que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é operativa, devemos testemunhar a obra que o Senhor faz em nós mesmos através da palavra. Se a palavra de Deus faz acontecer, ela deve realizar em nós uma obra nova. E essa obra nova deve ser exemplificada, deve ser praticada, deve ser demonstrada. E claro, não com a intenção de demonstrar, nós não devemos ficar, não é que nós devemos ficar nos mostrando, não é nada disso. É que naturalmente, aquele que vive como católico, como cristão, aquele que vive da palavra de Deus, do Verbo encarnado, da Eucaristia, vive uma vida nova em Cristo. E essa vida nova em Cristo é percebida por todos aqueles que a contemplam, por todos aqueles que convivem conosco. Se somos católicos, a nossa vida deve demonstrar isso. A nossa vida deve demonstrar que somos verdadeiros católicos. E uma forma de fazer isso, São Pedro Julião nos indica aqui na sequência, é mais uma vez o exemplo de São João Batista, tal como ontem. Olha o que São Pedro Julião diz. A semelhança de João Batista, que depois de ter indicado o Messias, se ajoelhou a seus pés para testar a vivacidade de sua fé, a Igreja consagra um culto solene, ou melhor, todo o seu culto à pessoa adorável de Jesus no Santíssimo Sacramento. Então, irmãos, a nossa prostração, os nossos joelhos no chão, a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento é uma forma de vivermos a palavra de Deus, de exemplificarmos através da nossa vida que nós amamos a Jesus Cristo. É uma forma de demonstrar isso, é uma forma de praticarmos a nossa fé. O próprio João Batista, depois de tanto ter anunciado o Messias, se prostrou nos pés de Jesus. Disse ainda: eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. E assim ele demonstrou a sua fé. E assim ele demonstrou a quem ele seguia e por que ele vivia, inclusive o porquê que ele morreu.
por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento, o nosso ato de prostração, a entrega dos nossos corações, das nossas vidas ao Santíssimo Sacramento é uma forma de vivermos a palavra de Deus, de darmos o exemplo de uma vida católica e de praticarmos a nossa fé. É a adoração ao Santíssimo Sacramento. Inclusive porque a Igreja vê nesse culto toda a sua entrega. A Igreja consagra um culto solene, ou melhor, todo o seu culto à pessoa adorável de Jesus no Santíssimo Sacramento. Irmãos, nós somos uma igreja de uma pessoa. Somos a igreja do Verbo encarnado. Somos a igreja de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. E não de outro. E não de qualquer outra coisa. Somos a igreja de Jesus Cristo. Adora Jesus Cristo como Deus presente e oculto na divina hóstia. Presta-lhe as honras devidas, tão somente a Deus, prostrando-se diante do Santíssimo Sacramento, como a corte celeste ante a majestade divina. Irmãos, somente Jesus Cristo é o nosso Rei, e somente o nosso Rei merece o nosso ato de fé verdadeira, a nossa adoração, a nossa prostração. Nós nos prostramos perante a presença de Jesus Cristo, porque cremos firmemente que na hóstia consagrada, ali está o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, sendo o nosso Rei, a nossa majestade, a verdadeira divindade, sendo Jesus Cristo Deus, nós prestamos a nossa adoração a Ele, a nossa prostração, o nosso culto de louvor. Aqui não há distinções, ou seja, diante do Santíssimo Sacramento não há distinções. Os grandes e os pequenos, os reis e os súditos, os sacerdotes e os fiéis, todos instintivamente caem de joelhos na presença do Deus da Eucaristia. Somos todos criaturas, irmãos. Somos todos filhos, somos todos pequenos, somos todos pecadores. E mais do que isso, todos nós precisamos do Senhor. Seja pela necessidade, ou seja, pela verdade, pelo amor, todos nós caímos de joelho ante nosso Senhor Jesus Cristo. Pela necessidade é aquilo que eu acabei de falar, que todos nós precisamos do Senhor. Essa é a nossa necessidade. Nós não vivemos sem Jesus e sem Jesus eucarístico, mas também pela verdade e pelo amor, porque no alto da cruz, Jesus Cristo entregou a salvação a todos. Fez possível a salvação a todos. Fez possível a reconciliação com o Pai de todos nós, de cada um de nós. Então todos nós fomos salvos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante de nosso Senhor, não há distinção. Não há distinção. Ainda que o Senhor nos ame pessoalmente, individualmente, ainda que Ele conheça a cada um de nós, e porque Ele faz isso, é que nós devemos ser um. Um com o nosso irmão, um com a nossa irmã, em Jesus Cristo. É a nossa união, é a família da igreja, é a família de nosso Senhor. Somos um só corpo, ou pelo menos devemos formar um só corpo. Viver uma só verdade, um só amor em Jesus Cristo. Em face de uma assembleia de fiéis prostrada aos pés do tabernáculo, somos levados a exclamar: aqui há mais do que Salomão, conforme lá Mateus e também o Evangelho de São Lucas, aqui há mais do que um anjo. Sim, aí está Jesus Cristo, em cuja presença todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos, como diz São Paulo aos Filipenses. Percebe, irmãos, que o nosso ato de adoração nos faz viver a palavra de Deus? É aquilo que eu disse lá no início, agora São Pedro Julião nos exemplifica. Tal como está no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São Lucas, diante do Santíssimo Sacramento, as próprias palavras de Jesus Cristo, ao se referirem a si próprio, dizendo que aqui está quem é maior que Jonas, aqui está quem é maior do que Salomão, se fazem acontecer nas nossas vidas, porque quando estamos prostrados diante do Santíssimo Sacramento, só o estamos porque reconhecemos a mesma coisa. Aqui está quem é maior do que qualquer outro governante, aqui está quem é maior do que qualquer outra pessoa, aqui está quem é maior do que Jonas, do que Salomão, do que Abraão, do que Noé, do que João Batista, do que a todos. Aqui está Jesus Cristo. E se estamos prostrados diante do Santíssimo Sacramento, também se faz acontecer aquilo que São Paulo disse, que diante do Senhor todo joelho se dobre, seja no céu, seja na terra ou nos infernos. Quando nós adoramos o Senhor Jesus Cristo, nós fazemos cumprir essas palavras em nossas vidas. Percebem como que a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja Católica, nós enquanto Igreja, a única Igreja fundada por Jesus Cristo, é de fato a Igreja de uma pessoa, a Igreja do Homem-Deus, a Igreja de Jesus Cristo.
E aí nós testemunhamos a palavra de Deus nas nossas vidas. Nós testemunhamos a palavra de Deus sendo católicos. Nós testemunhamos a palavra de Deus vivendo eucaristicamente, tendo uma vida sacramental. Quanto mais unidos ao Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, mais a sua palavra se cumpre em nossas vidas, mais nós somos formados por Ele. Nós iremos, inclusive, refletir um pouco sobre isso no nosso Flores da Eucaristia de amanhã. Então vale a pena também conferir. Jesus Cristo nos forma na sua palavra, nos forma de dentro para fora, nos forma vivendo em nós, nos forma pelo seu Santo Espírito, nos forma através da igreja. Somos igreja porque queremos estar unidos a Jesus Cristo. E termina São Pedro Julião Eymar: diante de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, toda a grandeza se eclipsa, toda a santidade se humilha e se aniquila. Olha que lindo isso. O maior fica pequeno diante do Santíssimo Sacramento. Pode ser o maior rei da terra, pode ser o maior governante, a pessoa mais importante do mundo. Diante do Santíssimo Sacramento ela fica pequena. O mais santo, amados, pode ser a pessoa mais santa da face da terra, a pessoa mais santa que já pisou aqui na terra. Diante de nosso Senhor Jesus Cristo, ela se humilha, porque ela está diante do Santo dos Santos. E assim nós vemos a Santíssima Virgem Maria. A Santíssima Virgem Maria é o exemplo disso que nós refletimos aqui agora. Porque a Santíssima Virgem Maria foi perfeita, imaculada, concebida sem o pecado original. Imaculada, concebida sem o pecado original. Ela não tinha pecado, ela não tinha falhas. E ainda assim, a Santíssima Virgem Maria, ela se reconheceu pequena diante do Salvador. A Santíssima Virgem Maria se humilhou, se fez humilde, se fez pobre diante de Deus. Irmãos, a Santíssima Virgem Maria está muito mais alta do que nós. A Santíssima Virgem Maria é muito maior do que cada um de nós. E ela fez isso, porque ela reconheceu que diante do Senhor ela era pequena. Ela reconheceu que havia uma distância de grandeza entre ela e Deus. Se Nossa Senhora fez isso, por que nós não iremos fazer? Se Nossa Senhora viveu dessa forma, quem somos nós para não viver? Nós, mais do que ela, precisamos viver assim, porque somos de fato pequenos, somos de fato miseráveis e necessitamos do Senhor, necessitamos da graça de Deus. Por isso que diante do Senhor que nós sejamos pequenos, diante do Senhor que nós nos reconheçamos dependentes da sua graça, da sua presença, do seu corpo, sangue, alma e divindade. Vivamos eucaristicamente, porque o Senhor nos entregou essa graça e porque necessitamos de Jesus Eucarístico. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Obrigado, irmão, obrigado, irmã, por ter nos acompanhado até aqui na nossa reflexão de hoje, tá certo? Deixe aí o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe, para que mais pessoas vivam conosco a graça de aprendermos a ser adoradores, de amarmos a igreja, de amarmos a Jesus Cristo. Eu espero por você amanhã com as nossas outras reflexões e orações aqui no Reflexos Católicos, tá certo? Fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.